Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, amém? Quem vos fala aqui é o pregador José Santos, deixando mais uma mensagem aqui abençoada para a sua vida. Eu gostaria de tocar num assunto hoje, meus irmãos, importantíssimo, muito importante. Os últimos dias da Igreja de Cristo na face dessa terra. E para falar desse assunto, eu gostaria de falar para você sobre Mateus capítulo 24. Quando Jesus ia com seus discípulos, passaram na frente do templo. E quando passando na frente do templo, os discípulos mostrando a estrutura do templo. E o Senhor olhou e disse assim: não vejo tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que tudo não seja derrubada. E naquele exato momento que Jesus falou, como nós sabemos, Jesus ele falava muito por parábolas. E naquele exato momento os discípulos não entenderam o que o mestre estava falando. E a Bíblia vem relatar que em particular o Senhor, junto com seus discípulos, começa a explicar. Porque os discípulos disseram: mestre, a gente não entendeu bem. Então, que sinais haverá então da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: acautelai-vos, porque ainda virá nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, guerra, terremotos em vários lugares. Aí você que está me vendo agora, você pode até dizer: não, pregador José Santos, mas desde que minha avó nasceu o primeiro dente, que já existia fome. Desde que minha avó nasceu o primeiro dente, que já tinha guerra. Mas Jesus vem dizendo, meus irmãos, terremotos em vários lugares. Então, para refrescar sua memória, antigamente a gente ouvia falar de terremoto só fora do Brasil, principalmente no Japão. Aí eu faço uma pergunta para você que está me vendo agora: já aconteceu terremoto no Brasil ou não? Entendeu? Ah, o pregador José Santos, mas desde que eu nasci que existiu violência. Tudo bem. Vou fazer outra pergunta para você. Mas a violência, ela aumentou ou diminuiu? Olha o exemplo do Rio de Janeiro. Então as coisas que Jesus falou no livro de Mateus, lá no capítulo 24, aconteceram tudo. Mas Jesus ele continua falando para os discípulos. E alguns versículos do capítulo 24 me chamam a atenção. O primeiro é quando Jesus ele diz assim: olha, se um pai de família ele soubesse que, ora, o ladrão vinha para tentar roubar a sua casa, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Aí ele diz: então vigie, porque o Filho do Homem há de vir no momento em que não penseis. Para você entender melhor, é interessante falar aqui sobre a Arca de Noé, lá no livro de Gênesis. Quem não conhece sobre a Arca de Noé? Quem é católico, quem é crente, quem é de outras religiões, sabe o que eu estou dizendo sobre a Arca de Noé. Quem não já viu falar? Mas a história diz que quando Deus chamou Noé, ele disse: Noé, o fim da raça humana é chegado perante mim.
constrói para ti uma arca, porque eu vou destruir esse mundo com um grande dilúvio. E naquela época, meus irmãos, para você poder entender, você que é evangélico que está me vendo, você que é católico que esteja me vendo, para você poder entender, naquela época não chovia. Era só o ovário em cima dos matos. Vamos lá, é o sereno da noite, para nós poder entender melhor. Era só o sereno da noite, então não chovia. Então como é que ia cair água, que ia levantar uma arca daquele tamanho que Noé estava fazendo e ainda acabar o mundo? Claro que ninguém ia acreditar. É a mesma coisa de hoje, quando os evangélicos abrem a boca e dizem assim, ó, Jesus está voltando. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Aqueles que não acreditam, o que é que diz? Esses crentes são os loucos. Isso aí nunca vai acontecer. Mas a história vem dizendo que certa vez Deus disse para Noé, Noé, a arca está pronta. Agora coloca os animais de 2 em 2, em par. Quando Noé terminou de colocar, agora você imagine, a Bíblia não diz, claro, mas imagina as pessoas tirando sarro da cara de Noé. Imagina. Por quê? Porque Deus disse, Noé, é chegado o tempo. E Noé começa a colocar os animais. Quando termina de colocar, o Senhor diz, Noé, agora entra tu, a tua esposa, teus filhos e tuas noras. Ao total 8 pessoas. Fecha a porta da arca. E quando Noé fechou a porta da arca, meus irmãos, começou a cair os primeiros pingos de água. E a humanidade começou a entrar em desespero. E começaram todos a correr para a porta da arca, batendo, pedindo para Noé abrir. E segundo alguns historiadores, vem dizendo que Noé, por ter o coração de ser humano, como o meu e o seu que está me vendo, Noé tentou abrir a porta daquela arca. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Que de uma nuvem de chuva veio um raio e lacrou a porta da arca por fora. E a voz que veio daquela nuvem, a voz do Deus Todo-Poderoso, disse, Noé, eles tiveram 1000 anos, mas não quiseram. E a minha Bíblia vem relatando, meus irmãos, para você poder entender, que foi 40 dias com 40 noites que choveu na face dessa terra. E tudo que tinha fôlego morreu. Então, hoje, nesse século 21 que nós estamos vivendo, é a mesma coisa. Por quê? Porque o próprio Jesus vem dizendo também lá no livro de Mateus, que assim como foi nos dias de Noé, seria nesse tempo de hoje. Comia, bebia, casava, dava-se em casamento, se prostituía, isso era no tempo de Noé. Aí eu pergunto, e hoje? Não é a mesma coisa? Então Jesus tem razão ou não tem? Glória a Deus. Então hoje, quando sai um evangélico para dizer assim, olha, Jesus Cristo te ama, olha os acontecimentos que tem aí, então sempre vai ter um engraçadinho ou uma engraçadinha para se levantar e dizer assim, não, desde o tempo que eu nasci e saí, já acontecia. Então eu vou dizer para você que não acredita que Jesus Cristo vai arrebatar um povo. Naquele dia que aconteceu o arrebatamento, como o apóstolo Paulo disse que vai ser um abrir e piscar de olhos, nós subiremos e se encontraremos com eles nos ares. O apóstolo Paulo disse que aquilo que é corruptível, que podemos pegar, vai se tornar incorruptível e encontraremos com ele no ar. Então, para você que não acredita, para você que diz, não, desde que minha avó nasceu, o primeiro dente que eu vi falar sobre terremoto, eu vi falar sobre guerra, eu vi falar esses crentes dizendo que Jesus Cristo vai voltar e nunca aconteceu. Então, para você que não acredita, quando você ligar o meio de comunicação, tá? A televisão, você vai ver o jornal da Globo, você vai ver o jornal da Record, você vai ver o jornal do SBT, você vai ver a Gazeta, você vai ver os jornais dos Estados Unidos, todos dizendo a mesma história. Sumiu um povo e nós não sabemos para onde eles foram. E esse mundo vai entrar num verdadeiro caos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Então se está na Bíblia, vai acontecer.
Mas outra passagem, outro versículo abençoado que Jesus deixa para os discípulos, né, explicando para os discípulos, outro versículo abençoado, é esse: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E eu li esse versículo, meus irmãos, já bastante vezes, mas eu sempre entendi ele do jeito errado. Eu pensava que a iniquidade estava só nesse mundo. Eu achava que a iniquidade estava nas outras religiões. Mas aí eu descobri duas coisas. Primeiro, servir a Jesus Cristo não é religião, é salvação. Servir a Jesus Cristo, pare você que fica dizendo por aí, tá? Principalmente quando as pessoas perguntam qual a sua religião, eu sou evangélico. Pare! Jesus não é religião. Jesus é salvação para todos aqueles que nele crêem. Então eu achava que a iniquidade estava aí fora. Mas eu já falei em outros vídeos aqui que eu coloquei no YouTube, não sei se você vai lembrar, que eu sou muito observador. Observador, tá? É diferente de acusador. Para Satanás não colocar nada na sua cabeça. Eu sou observador, eu não acuso ninguém. Eu não quero olhar, dizer assim, nossa, eu vou olhar para o pecado dos outros e vou apontar os outros porque eu sou melhor. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou pecador como qualquer um é. Eu sou falho como qualquer um é. Mas a diferença, sabe qual é? O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Amém? E eu comecei a observar que a iniquidade que Jesus falou lá no livro de São Mateus, começando a partir do capítulo 24, a iniquidade que ele estava dizendo para os discípulos está dentro da igreja. Dentro da igreja cristã. Porque evangélico todo mundo é. O próprio Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então evangélico todo mundo é, eu estou dizendo cristão. Estou dizendo aquele homem e aquela mulher que você olha assim nos olhos e fala, meu Deus, tem muita intimidade com Deus. Aonde passa, deixa um rastro de milagres. Estou dizendo essas pessoas, cristãos. Mas por que, pregador José Santos, você está falando que a iniquidade está dentro da igreja? Vamos lá. Pense num cargo lindo que o Senhor Jesus Cristo deixou nessa terra. O cargo de pastorado. Eu não sou pastor, meus irmãos. As pessoas me chamam onde eu vou pregar de pastor José, mas eu sou presbítero, pela misericórdia de Deus. E eu acho um cargo lindo. Né? Um dia eu fui estudar sobre os pastores de ovelha em Israel e pense numa coisa linda. Né? Eles acordam de manhã com aquelas ovelhinhas, levam para o pasto, traz de volta, né? E o que eu acho lindo, né, os pastores levando as suas ovelhas, é que as ovelhinhas vai tudo em fila, meus irmãos, uma atrás da outra. E o pastor vem lá atrás com o seu, presta atenção, cajado. E quando aquela ovelhinha, a primeira que está lá na frente, ela sai do aprisco, entendeu? Ela sai do camisinho onde está indo junto com as outras, o pastor deixa as outras tudinho para trás, todas para trás, e ele corre com seu cajado na mão, ele bate devagar no rosto da ovelhinha. E a ovelhinha volta novamente para onde ela estava indo. Ela volta para a mesma fila das outras ovelhas. O que você está dizendo então, pregador? Então, por se aumentar a iniquidade dentro da igreja de Cristo, muitos pastores perderam o seu cajado. Muitos pastores, não é todos, porque o Brasil é grande, né? O mundo é grande, não é todos. Mas a maioria dos que eu conheço, que eu já vi, perderam as suas autoridades há muito tempo. Sabe por quê? Porque hoje pastor ele não quer usar o cajado, irmão, porque ele tem medo. Medo de quê, pregador? Da ovelha sair da igreja. Entendeu? Da ovelha não dar mais o dízimo. Por quê? Porque a maioria dos salões das igrejas são tudo alugado. É isso aí também que eu não entendo. Por que você não entende? Porque um dia eu estava conversando com uma pessoa
E essa pessoa veio dizer para mim que comprou um grande salão, tá? Para fazer uma boate, uma casa de show. Então por que o ímpio tem dinheiro para comprar uma boate, tá? E nós, as igrejas, são tudo alugada. Eu não entendo muito aí não, irmão. Se vier alguma pessoa me explicar, eu até agradeço, porque eu não entendo, viu? Mas vamos lá. E o cajado na Bíblia Sagrada é autoridade. Aí o que acontece? Muitos estão dentro da igreja hoje, não estão mais olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Aí começa a ver as atitudes do pastor, morto dentro da igreja, sepultado, sentado no púlpito, mas mais parecendo uma estátua de museu. Qual é a tendência se essa pessoa que está vendo isso aí não vigiar? É sair da igreja. É o amor se esfriar. Não estou dizendo só de pastores. Nós, irmãos, nós, né, irmão? Mas nós também. Muitas das vezes as nossas atitudes não mostram que nós somos cristãos. Não mostram que nós somos cristãos. Não. É umas atitudes diferentes. É umas atitudes mais mundanas do que evangélica. Eu estou dizendo isso aí, irmão, sabe por quê? Porque eu tenho um Facebook, e lá no meu Facebook, o que tem de pessoas dizendo, não, eu sou evangélica. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou falando aqui com evangélico, estou falando com cristãos. Porque evangélico todo mundo é. Eu quero ver ser cristãos. Aí sim, aí é diferente. Aí coloca lá no Facebook cada bestarol, sabe? Cada coisa boba. Cada coisa que não edifica a minha vida e nem de ninguém que ali está vendo. Se é de colocar coisas que vêm edificar a vida das pessoas, não coloca. Aí se cumpre o que Jesus falou do verdadeiro cristão, que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Aí o que acontece? A tendência dentro da igreja é o amor de muitos se esfriar. Por quê? Porque sempre dentro da igreja, irmão, tem aqueles que pode errar, pode, tá errando, tá. Tem pecado, tem, mas tá lutando para andar do lado certo. Aí muitas das vezes, desculpe meu português, vê essas papagaiadas dentro da igreja de pessoas que não estão do lado do vaso de honra, mas está do lado do vaso de desonra, cheio de iniquidade, e acaba por não vigiar, esfriando o amor de muitas pessoas. Então nós vivemos num tempo, meus irmãos, que a igreja de Cristo está perdendo o brilho. O brilho da igreja de Cristo está indo embora. Mas como assim, pregador? Vou dizer. Vou tocar num assunto que eu já falei em alguns vídeos, mas é interessante tocar nesse assunto novamente. Não estou dizendo em todas as igrejas, tá? Mas cadê as curas? Cadê paralítico andando? Cadê mudos falando, surdos ouvindo? Cadê, meus irmãos? E Jesus disse o quê? Se creres no meu nome, vocês vão fazer obras maiores do que ele fez. Então, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Será que as obras que Jesus falou que nós ia fazer, até maiores do que ele, será que ficou no passado? Por que, José? Porque no passado existiam homens e mulheres que fizeram a diferença. Quer ver o primeiro? Não sei se você conhece. Um pregador por nome de Jonathan Edwards. O pregador de um único sermão. A pregação dele, o tema foi Pecadores na mão de um Deus irado. O pregador de um único sermão, Jonathan Edwards. E a história diz que
no dia que ele pregou, teve tanta unção, que as crianças dentro da igreja começaram a gritar, dizendo que seus pés estavam pegando fogo. E não era fogo do Espírito Santo, não. E os pais dessas crianças, as mães dessas crianças, começaram a gritar, dizendo que estava vendo demônio. Deus pegou a igreja nesse tempo e transportou para dentro do inferno. E por um período de 4 a 5 anos, essa igreja voltou a ter temor. Porque temor não é medo de Deus. Não, Deus não manda ninguém ter medo dele. Temor é respeito à autoridade santa, à majestade santa do Deus de Israel. Para falar de pessoas que fizeram a diferença, foram usados e usadas na mão de Deus, eu queria falar para você também sobre Kathryn Kuhlman, a americana que revolucionou o seu tempo. Kathryn Kuhlman. A história diz que essa mulher era uma loura de quase 2 metros de altura. Kathryn Kuhlman. Ela era uma pregadora itinerante, como eu sou um pregador itinerante da palavra de nosso Deus. Ela andava nas igrejas nos Estados Unidos pregando, levando a palavra do Senhor. Mas na vida dela teve um erro. Aí eu pergunto já para você, quem de nós não temos erros? Quem é o pastor, quem é o dirigente de igreja que pode bater no peito e querer julgar alguém? Como se ele não tem erro? Você já vai entender porque eu estou dizendo isso. Qual foi o erro de Kathryn Kuhlman? Se apaixonou por um pastor. Ela era solteira. E esse pastor era casado e acabou com o casamento desse pastor. As igrejas onde Kathryn Kuhlman pregava, fechou as portas, não deixava mais ela pregar. Eu não estou dizendo aqui para os pastores que estão me vendo, os irmãos, concordar com o erro. Não, claro que não. Mas a história diz que certa noite Kathryn Kuhlman foi orar. A lágrima começou a descer e o Espírito Santo veio a ela e disse: filha, não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei, Kathryn, para uma grande obra, filha. E disse que naquela noite, nos Estados Unidos da América, Kathryn Kuhlman pediu perdão a Deus. A Deus, entendeu, meu irmão? Aleluia. Ela pediu perdão a Deus. Chamou o seu marido e disse assim: não dá mais para nós ficar juntos, filho. Me perdoe por eu ter destruído o seu casamento. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para uma grande obra. E disse que ela fez, sabe o que, irmão? Acabou o seu casamento e fez um voto chamado voto de celibato. Celibato, né? É aqueles votos de castidade para nunca mais casar. Agora eu gostaria que você que está me ouvindo me respondesse. Será que quando Kathryn Kuhlman voltou para o Senhor, será que as igrejas aceitaram Kathryn Kuhlman novamente? Não. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos na igreja para cultuar. Nós estamos dentro das igrejas para acusar, para apontar os outros, para achar que somos melhor do que qualquer um. Não! Vamos ter misericórdia de novo, pelo amor de Deus. E Kathryn Kuhlman, com seu próprio punho, começou a escrever cartas e mandar para dentro das igrejas, dizendo: olha, Deus me perdoou, eu já estou pronta para voltar a ministrar nas igrejas. Você aceitou? Que não era você que estava lá, mesmo assim foi as igrejas. Tá vendo a iniquidade onde é que está? Tá vendo a iniquidade que Jesus falou? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. É aí. E a história vem dizendo que por Kathryn Kuhlman não poder mais pregar nas igrejas, ela foi pregar nas praças. E certa vez, ela foi pregar numa praça de Las Vegas. E disse que naquele dia as casas de jogos não abriram. As casas de prostituição também não abriram. Foram todo mundo para a praça para ver a senhorita Kuhlman pregar. Glória a Deus.
Eu já queria dizer para você aqui que é profeta do Senhor, ministro da palavra de Deus. Quando as igrejas não te aceitar pregando, rapaz, vai para as praças. Tá bom? Mas fala aquilo que Deus mandou você falar. E Kathryn Kuhlman foi pregar na praça de Las Vegas. E a história diz que naquela noite, quando ela foi pregar, ela levantou a sua mão e ela disse: nesta noite, se nesse meio desse povo tiver algum paralítico, levante em nome de Jesus. 300 paralíticos caíram das cadeiras de roda e saíram andando. Essa mulher, irmão, revolucionou até a vida do pastor Benny Hinn. É esse que veio em Manaus uma vez aqui no Brasil. A história diz que o pastor Benny Hinn, ele foi expulso de casa, assim diz a história dele, por ele ser gago. E certa vez ele entrou numa igreja que quem estava pregando era Kathryn Kuhlman. E a história diz que Benny Hinn, escutando ela pregar, o Benny Hinn disse assim: Deus, eu queria ter a mesma unção que aquela mulher ali tem. Disse que um vento saiu da mão de Kathryn Kuhlman, deu no meio dos peitos de Benny Hinn, jogou ele por debaixo dos bancos da igreja e nasceu esse instrumento de Deus que está aí, pastor Benny Hinn. Um homem que é usado na área da cura. Mas a história diz que no dia do velório de Kathryn Kuhlman, muita gente no velório. Os pastores que fecharam a porta para Kathryn Kuhlman foram lá, entendeu? Para mostrar para as pessoas aquilo que eles não eram. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós se fantasiamos de terno e gravata. Eu estou dizendo isso porque eu fiz muitas vezes isso. E não tenho vergonha de dizer isso, não. Muitas das vezes nós se fantasiamos, as irmãs, com sua saiona lá no pé, para mostrar aquilo que não é. Entendeu? Para tentar mostrar para o povo aquilo que você não é. E os pastores foram no velório de Kathryn Kuhlman para mostrar para o povo: não, vamos ter que ir lá, né? Santidade. E as pessoas foram chegando para o velório de Kathryn Kuhlman. E de repente chegou um povo com a coroa de flores bem grande. Glória a Deus. E colocaram em cima do caixão de Kathryn Kuhlman, irmão. E teve alguns pastores, sabe? Esses que achando que é o quarto da Trindade, achando que é santo demais, foram lá para ver o que estava escrito. Tiveram que engolir não redondo, mas quadrado. Sabe o que estava escrito? Sun City, a cidade do pecado, agradece a Kathryn Kuhlman pelos 300 paralíticos que andaram. Glória a Deus, entendeu? Entendeu, meus irmãos, qual é a iniquidade que Jesus disse para os seus discípulos? E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí eu faço uma pergunta agora para você. Como é que eu e você podemos levar uma pessoa que não é evangélica para escutar um culto? Me responda, pelo amor de Deus. Mas como assim, pregador? Vou explicar. Não é todos, tá? Não é todos que não é evangélico que vai fazer isso. Não, não é todos não. Alguns. Você pega essa pessoa e leva na igreja. Não, vamos ouvir a palavra de Deus. E a pessoa, por respeito a você que pediu, vai. Mas ele ou ela não quer nada com Deus. Aí quando ela chega lá, vamos lá, primeira mulher que não quer nada com Deus, chega lá, com respeito, porque você chamou. Aí olha para os irmãos, parece mais uns Leonardo DiCaprio. É tanto enfeito que parece um manequim de vitrine. É uma conversação triste dentro da igreja. E uns até mexendo em celular. Aí se for um homem
Olha para as irmãs, aquelas que tinham que ter o brilho do Senhor. É umas roupas tão apertadas que é mais mundana do que evangélica. Aí eu te pergunto, essa pessoa fica dentro da igreja? Ou essa pessoa sai? Sai. E aqueles que estão lá dentro, que verdadeiramente querem Cristo? Se não vigiar, a sua fé vai diminuindo ou não vai? Vai. O seu amor vai diminuindo ou não vai? Vai. Então tá aí o que Jesus disse para o discípulo. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então o que eu gostaria de deixar registrado hoje, para você que está me vendo, começando por mim, como eu já falei, não sou melhor do que ninguém. Vamos tomar uma posição. Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Alguns de nós, no trabalho, no nosso trabalho do dia a dia, as pessoas lá não sabem nem que nós somos cristãos. É ou não é? Conta-se uma historinha que trabalhava dois rapazes numa grande empresa, né? Só que um era evangélico, tá? Não cristão, evangélico. O outro não era, tá? E certa vez esse que não era evangélico, ele se converteu. Só que esse que era evangélico, ninguém sabia que ele era, entendeu? Evangélico. Por quê? Testemunho totalmente errado, testemunho mais mundano, não falava de Deus, escondia dos outros a palavra do Senhor. Escute. Aí esse que não era evangélico foi e se converteu a Jesus Cristo, virou cristão. Aí chegou para esse que era evangélico, mas ninguém sabia, e disse para ele: olha, ontem eu fui numa igreja tal e me converti. Tô sentindo tudo aqui dentro do meu peito, ó. Uma alegria muito grande, Jesus Cristo está aqui. Aí olhou para ele e disse assim: eu queria fazer um convite para você. Vamos na igreja amanhã comigo ouvir a palavra de Deus? Você entendeu? Aí aquele olhou que ninguém sabia que ele era, né, crente. Olhou e disse: eu sou crente. Aí o outro disse: mas peraí, eu não sabia que você era crente não. E tu era, mas tu nunca falou de Deus aqui. O teu testemunho não foi de crente. Como você vem me dizer que você era crente? Entendeu, meus irmãos? E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então o que eu gostaria de pedir para você hoje, vamos vigiar, meus irmãos. Vivemos num mundo tão destruído. Vamos vigiar. Vamos nos preparar. Porque a qualquer momento o Mestre está voltando, meus irmãos. A qualquer momento Jesus Cristo vem buscar a sua noiva. Mas nós temos que estar limpo. Eu não estou dizendo, irmão, não estou falando aqui de perfeição, porque perfeito só tem um. É Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou falando aqui, sabe o que, irmão? Sobre se esforçar. Se esforçar. Para tentar, né? Ser verdadeiramente cristão. Não vamos se esconder atrás de uma saia grande, minhas irmãs. Por favor. Não vamos se esconder atrás de um terno de seda. De um sapato de bico fino. Vamos parar de ir para a televisão e ficar envergonhando, viu, pastores? Viu, pregadores? Ficar envergonhando nosso Senhor Jesus Cristo. Com o que, pregador José Santo? Pedindo dinheiro direto. Não, mas nós temos que pedir para manter isso, manter aquilo. Peraí. Cada um tem sua opinião. A minha sobre isso aí, sabe qual é? Se Jesus autorizou você abrir alguma coisa para colocar na televisão, fique tranquilo. Que Jesus sustenta, porque Jesus não é menino.
Jesus certa vez disse: olhe para as aves do céu, não trabalha, nem finha, mas não tem quem alimente, como mais vocês, homens de pequena fé. Vamos parar de fazer coisas terríveis e colocando o nome de Deus na frente. As pessoas que não são evangélicos, meus irmãos, estão se escandalizando com nós, tá? Com nós. Que vamos para a televisão e prega 5 minutos a palavra de Deus e 30 pedindo dinheiro. Eu não vou falar o nome de alguns pastores aqui por ética, mas se Jesus me autorizasse, eu falava o nome deles todos aqui. Falava, porque eu não tenho medo. Alguns, não é todos, mas alguns programas de evangélico na televisão tá dando até nojo de ver. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tá deixando de lado. É só pedindo dinheiro, 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 dinheiro. Eu acredito que quando nós começarmos a falar mais da palavra de Deus e esquecer o dinheiro, os milagres de antigamente que tomaram Kathleen Kuhlman, tomaram Jonathan Edwards, vai voltar a acontecer. Mas o Deus desse século, meus irmãos, é o dinheiro, é Mamon. E quantos homens que se consideram homens de Deus têm se curvado diante do dinheiro? Tá vendo aonde está a iniquidade que Jesus falou? E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Por quê? Porque às vezes chega pessoas que não é evangélica para mim e fala sobre esse assunto, meus irmãos, e eu não tenho por onde sair. Sabe por quê? Porque eles estão falando a verdade. Não é porque são católicos, não é porque não são evangélicos que eu vou ignorar, não. Lembra que eu falei? Eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de analisar, eu gosto muito de observar. E alguns deles estão, correto. Irmãos, para findar a minha conversa, para findar minhas palavras, eu trabalho em um condomínio, irmão, não vou dizer o nome por ética, não precisa, já há quase 11 anos. E Deus me prometeu me tirar de lá e me levar aos 4 cantos desse mundo. E certa vez eu estava a meditar na palavra do Senhor, e eu pensava assim, presta atenção, mas como é que eu vou pregar a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo? Como é que eu vou sair daqui do meu trabalho? E eu comecei a pensar, eu tenho um apartamento que eu estou pagando ainda, tenho um carro, tenho que pagar condomínio. Como é que eu vou sair aqui do meu trabalho e eu vou viver na obra? Uma palavra veio e disse assim, olhe para frente. Eu estava de cabeça baixa e eu fiquei quieto, falando de novo. A voz pela segunda vez, olhe para frente. Eu não dei ouvido. Na terceira vez, olhe para frente. Quando eu olhei, o que você vê, José? E eu vi um pássaro. Eu disse, Senhor, eu estou vendo um pássaro. José, lembra da minha palavra? Olhais para as aves do céu, que não trabalham nem finha, mas não tem quem alimente. Como mais você, José, homem de pequena fé. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, meus pastores? Tá bom, pregadores da palavra? Vamos esquecer mais o dinheiro. Vamos falar sobre Jesus. Vamos falar sobre a iniquidade que está dentro das igrejas do Senhor. Vamos falar da iniquidade que está no nosso meio e está afastando muitas pessoas de ouvir a palavra de Deus. Ah, não, pregador, mas eles têm que ir, eles têm que ouvir a palavra, não ficar olhando para nós. Tá certo, mas a Bíblia fala, sabe o quê? Que se uma pessoa se escandalizar com algo que nós estamos fazendo, ai de nós, tá? Ai daquele, Jesus disse, por quem vem o escândalo. Entendeu? Então as pessoas hoje a gente chama, vamos na igreja, vamos ouvir a palavra, e quando chega lá dentro a pessoa fica perdida, porque não sabe se está numa igreja mundana ou numa igreja evangélica. Aí quando eu toco nesse assunto, não, esse aí a gente não chama para pregar não, porque esse aí não presta. Por quê, meus pastores? Porque eu falo a verdade? Por que minhas pastoras que dirigem igreja? Porque eu falo a verdade? O Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Ou será que é porque eu não sou famoso? Ou será que é porque eu não sou um pregador que estou na mídia? Ou será que é porque eu não sou um pregador que tenho 30, 40, 60 mil convites para pregar? Aí não presta. Irmão, sabe por quê? Porque a maioria das igrejas aqui em Betioga, não todas, tá? Mas só chama pregadores que tem nome. Para dar espetáculo. Não vindo da parte do pregador, é claro, mas de quem convida. Não estou dizendo que quem está na mídia, Deus não usa, eu não sou louco de falar isso. Aí quando a pessoa vem, prega, mas muitos deles não tocam na ferida de ninguém. E quando essa pessoa vai embora, as pessoas ficam ali, ó, assim, ó, achando que receberam um abraço do Todo-Poderoso. E sabe qual é a hora que percebe que não recebeu abraço nenhum? É quando volta para sua casa. É a mesma pessoa quando saiu de lá. Não teve mudança de nada. Então tá na hora, não tá, meus irmãos? Da gente rever São Mateus capítulo 24. Tá na hora da gente mudar, tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer na sua vida a glória dele. Veja o vídeo aí. Coloque lá se você gostou. Não olhe pelo lado de preconceito, olhe pelo lado de alerta. Tá? Não deixe Satanás colocar na sua mente que eu estou aqui na frente dessa câmera para meter o pau na sua vida. Não. Eu estou para te alertar, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. Tá bom? Então vá lá, deixe seu cliquezinho lá se você gostou do vídeo, compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e que Deus faça resplandecer o amor dele, tá bom, meu querido? Fica na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.